Ora bem, o tema que eu trago para aqui é um tema que tem a ver naturalmente com o desenvolvimento rural, tem a ver com a agricultura, com o modo de vida dos agricultores e, creio eu também, com as atividades, as iniciativas das cooperativas. E porque tudo aquilo que foi dito, pareceu-me, durante esta tarde, andou à volta de uma preocupação comum, que é de saber até que ponto que fatores existem, seja na União Europeia, seja no mercado, seja em qualquer sítio, que influencia precisamente esse nível de vida dos agricultores, e também alguma reflexão sobre o papel das cooperativas, o importantíssimo papel das cooperativas, digamos, como forma de organização que protege e digamos, proporciona níveis de vida superiores aos agricultores. Ora bem, tudo isso estando na minha cabeça, também, eu venho falar de um bocadinho de toda essa problemática e que tem a ver com aquilo que nasceu num projeto, digamos, europeu e que tem a ver com a economia, da chamada economia da proximidade. Por outras palavras, tem a ver com as produções locais da agricultura e, no fundo, vou tentar, digamos assim, enunciar algumas reflexões sobre a importância que estas iniciativas têm e, sobretudo, focar num ponto especialmente, que é a ação dos municípios, das câmaras municipais, se quiserem, como agentes privilegiados que, no meu entender, em média, não este município ou outro qualquer, mas em média, a ação que têm de ajuda, digamos assim, à economia local é insuficiente e podem, objetivamente, fazer mais. Ora bem, então, começaria por, muito rapidamente, dizer uma ou duas palavras sobre esta questão da economia da proximidade. No fundo, aqui o principal é dizer que estamos numa perspectiva, sobretudo, digamos assim, de uma agricultura em que a preocupação é tudo o que é produzido localmente, tudo o que é consumido localmente e transformado localmente. Isto dá-nos, digamos, um raio de ação para pensarmos as coisas nestes termos, digamos, a produção que é feita em Alcobaça, para dizer um exemplo, e, digamos, como raio de ação, ainda até Lisboa, ou enfim, um pouco mais longe, como locais preferenciais do destino dessa produção. Se entendermos isto desta maneira, eu proponho-vos que olhemos para... portanto, esta é uma definição, engloba tudo o que é produzir localmente, transformar localmente e consumir localmente, mas vão ver rapidamente que o principal e o ponto de partida do que eu quero chegar, peço desculpa que o esquema está em francês, porque, enfim, não o consegui tirar de outra maneira, é um esquema nosso, que é um livro que vai sair daqui a um mês ou dois, mas o que é que está aqui representado? O que está aqui representado é, de algum modo, digamos assim, o conjunto de fatores e de agentes que têm uma influência qualquer na vida, digamos assim, dos agricultores e, portanto, aqui está, digamos, representado o mercado. O mercado, neste sentido, quem é que vende, quem é que compra e quem é que, sobretudo, tem influência neste mercado que aqui está representado. Veem que, no centro deste esquema, está ali o chamado mercado de proximidade, tem cima tem a oferta, digamos, a produção, tem na parte de baixo a procura, a procura, mas depois, à parte isto, que seria, como para qualquer atividade, evidentemente os produtores conseguem vender, são produtores felizes, evidentemente que o problema está sempre no escoamento da produção, se houver procura, não há absolutamente nenhum problema relevante, normalmente, em qualquer atividade. Mas não há só os produtores e não há só os consumidores. Como, aliás, profusamente foi dito hoje aqui, de várias maneiras. Quem é que intervém neste mercado? Pois ali em cima, à esquerda, está a União Europeia,
estão, evidentemente, os governos centrais, estão, digamos, os produtores propriamente ditos, o que está ali marcado em cima, associações de produtores, as cooperativas, por exemplo, e podemos ver que neste mercado podemos identificar outros agentes, e esses agentes podem ser desde, claro, os consumidores finais, mas também, por exemplo, a restauração, as mercearias, todos os intermediários. Tudo isto conjugado é uma representação simplificada do que é o mundo, o que é o mercado, visto pelos olhos do economista, de como funciona, como pode funcionar a oferta e a procura neste mercado. Dos produtores não vale a pena, digamos, enfim, dissertar longamente. Sabemos quem são estes produtores de proximidade. São normalmente pequenos produtores, são explorações normalmente em média de pequena dimensão. Há, é claro, tudo aquilo que todos sabem recorrentemente, não é uma população maioritariamente jovem e por aí fora. E há, naturalmente, estas características, digamos assim, do lado da oferta, digamos, do lado da oferta agrícola, na perspectiva do mercado da proximidade, todos estes conjuntos acabam por ser, digamos, obstáculos que dificultam precisamente a colocação dos produtos no mercado. E por isso, evidentemente, que, como já foi profusamente também falado, o que é que acontece normalmente? As organizações de produtores, as cooperativas ou outras formas de organização, é claro que se substituem, digamos assim, que catapultam de algum modo e dão uma dimensão, digamos assim, suficiente a esses pequenos produtores para se apresentarem no mercado. Até aqui, tudo isto, é claro, há números suficientes para sabermos a importância destas organizações. Ao longo desta tarde foram referidos vários. Eu recolhi um. Na Europa existem cerca de 45 mil organizações de produtores agrícolas, com 10,8 milhões de produtores associados e representando cerca de 1,2 milhões de empregos. Foram dados outros números que têm a ver com, enfim, com o mundo, com a Europa, com os países. O que é certo é que, presente, importantíssimo neste mercado, há, evidentemente, estas organizações de produtores. Mas é importante também, e fulcral para aquilo que temos a discutir, se o problema está no mercado e no confronto entre a oferta e a procura, é importante saber o que é que nós sabemos sobre os próprios consumidores. E é claro que há numerosos estudos que nos dizem bastantes coisas, eu acrescento até bastantes coisas contraditórias, sobre o comportamento e a percepção que têm os consumidores sobre precisamente acerca dos produtos ditos locais. É claro que estão ali resumidas algumas dessas impressões. O que é que se considera nos inquéritos? Bom, por exemplo, são produtos mais frescos, produtos de boa qualidade, com melhor sabor, isto tudo em contraponto, para me fazer entender melhor, digamos assim, à produção massificada, que se encontraria preferencialmente em supermercados, com, digamos assim, com uma ordem, digamos assim, de grandeza completamente diferente e com processos diferentes. Portanto, mas a ideia do consumidor, aquela que prevalece na maior parte, digamos assim, dos inquéritos que são feitos, recentes e menos recentes, encontramos recorrentemente uma imagem idílica. O que é bom é cada terra, são produtos mais naturais, são produtos mais frescos e por aí fora. E acrescento um dos elementos que é recente isso é que é diferente, é que muitas vezes, em vários inquéritos atuais, se encontra um motivo adicional de gosto, de apreço pelos produtos locais. É que a população, os consumidores finais, veem agora, mais do que viam antes, uma vantagem suplementar na compra desses produtos. É que consideram eles que quando compram produtos da terra, produtos locais, estão também a ter uma ação social de ajuda às pessoas da terra a fazerem funcionar, digamos assim, a economia, a proporcionar rendimento. E esse aspecto torna-se cada vez mais presente nos inquéritos. Claro, os números que aqui estão são percentagens de vários inquéritos e, portanto, mas penso que é suficiente e é apenas uma ideia
que eu queria sublinhar, que é esta. Efetivamente, há uma imagem, há aparentemente uma boa receptividade, pelo menos nos inquéritos, à venda de produtos locais. É isso que nos fica, pelo menos dos inquéritos, muitos que se fazem, tanto em Portugal como no estrangeiro. Mas o facto é que, na realidade, se formos ver as estatísticas sobre a venda dos produtos locais, os produtos vendidos em circuitos curtos da economia, aqueles que não têm mais de um intermediário, por assim dizer, verifica-se que essa parte, a parte de vendas no total, é uma parte muito pequena daquilo que poderia deixar sugerir, ou sugeriria precisamente essa boa vontade em relação aos produtos locais. Vende-se, na verdade, muitos poucos, em termos percentuais, produtos nestas condições. E as razões estão ali identificadas, muitas destas razões. Porquê é que as pessoas não compram poucos produtos locais? Bom, porque muitas vezes não estão à venda onde? Nos sítios onde vão às compras. Onde é que é? Aos supermercados. Porque é que, portanto, há a convicção também que os produtos locais são mais caros. Um argumento importantíssimo, evidentemente, é que existe muito pouca diversidade. Os produtos existem quando é a época deles e, portanto, muito mais facilmente em superfícies onde se pode comprar qualquer espécie de produto de qualquer parte do mundo, isso é um elemento a favor, digamos assim, da opção dos consumidores. Mas disto tudo se retém apenas uma coisa importante, que é o que está ali em conclusão naquela primeira em baixo, é que a maior parte dos consumidores mostra-se disponível para consumir mais produtos locais, assim desapareçam alguns dos seus principais constrangimentos. E, portanto, eu venho agora, sobretudo, a este ponto que é mais importante, naquilo que queria sublinhar, que é, efetivamente, o papel das câmaras, nomeadamente, no que respeita ao apoio, à promoção da produção local. Aqui estamos a falar da agricultura, mas não tem que ser só a agricultura, evidentemente, mas é muito importante essa parte. E esse aspecto leva-nos a refletir que no mercado, do qual já vimos as dificuldades imensas pelas intervenções que houve aqui, as dificuldades, os pequenos agricultores, as ajudas, os problemas criados pelas políticas e pelas exigências várias que existem, mas não está claro o que é que os municípios podem ou não fazer e se o devem fazer porquê. Ora bem, é claro que há múltiplas razões para que os municípios se empenhem muito na ajuda, já vamos ver qual é esse tipo de ajuda, vamos simplificar as coisas, às agriculturas locais. Em primeiro lugar, ajudando a produção local, não fazem mais do que, no fundo, dar uma resposta adequada à obrigação deles. Foram eleitos com os votos dos munícipes do local onde estão e, portanto, a primeira obrigação, porventura, será a de estarem atentos às suas necessidades e anseios e preocuparem-se, na medida do possível, com aquilo que podem fazer para ajudar a economia do município. É claro que também há um aspecto importante. Porque é que se deve promover esta economia local? Ela deve-se promover porque, evidentemente, isto também não vale a pena estar a detalhar muito, é claro que há um efeito multiplicador importante. Aumentar a possibilidade de vender produtos produzidos no município, estender-se à escala neste momento que estamos a falar, é claro que isso cria emprego, substitui importações e é claro também que essa ação é uma ação que tem uma importância especial, porque é preciso dizer que estes efeitos multiplicadores, eu não sei se tenho aqui, mas já agora voltando, estes efeitos económicos são efeitos especialmente importantes, são instantâneos. Quando um produtor vende um produto hoje, entra imediatamente, digamos, no circuito económico,
o fruto dessa venda, portanto, sob a forma de rendimento, sob a forma de distribuição. Não é o caso, digamos, de outro tipo de investimentos que podemos pensar, de infraestruturas e por aí fora. Mas, ainda nesta linha, ainda para continuar, evidentemente, podíamos dar outros argumentos. O impacto sobre o ambiente, claro que também se poderia ser discutido, mas que ajuda digamos, a legitimar essa ajuda dos municípios, e poderíamos, claro, juntar todos os efeitos sobre o ordenamento do território, que são bem conhecidos. Isto é, fomentar a agricultura local, contribuir para a diminuição da especulação associada aos processos de urbanização descontrolada e por aí fora. Mas, evidentemente, isto são argumentos que podem ser, digamos, ditos, avançados junto das câmaras, se me permitem falar assim, apenas para chamar a atenção disso. Atenção, é fundamental ajudar esta economia local. Mas, evidentemente, também podemos questionar, afinal de contas, sabendo nós que os municípios em Portugal têm gravíssimos problemas financeiros, quando estamos a falar de ajudar a promover a economia local, isto não quer dizer de maneira nenhuma que essas ajudas sejam sob uma forma, qualquer que ela seja, de transferência de montantes elevados, se isso fosse permitido, evidentemente. Não se trata sequer, nas sugestões que aqui são apresentadas, sequer de sugerir que as câmaras têm que gastar mais do que o que gastam atualmente para promover a economia local. Mas a verdade é que a impressão, ou a sensação que dá, é que, se olharmos para Portugal inteiro, na maior parte do país, o maior empregador que existe, o organismo mais importante que existe na maior parte dos municípios, é a Câmara Municipal. Pelo orçamento que tem, pelo número de pessoas que trabalham e pela influência que tem no ordenamento do território, nas políticas que define. Estamos a falar, insisto, ainda ninguém falou em gastar um tostão que seja nisto tudo. Ora, essa influência, essa ação dos municípios, ela pode ser, digamos assim, efetivada de 1000 maneiras diferentes. E das quais nós podemos, eu vou só aqui isolar duas, porque evidentemente trago-vos aqui um resumo muito pequeno daquilo que este trabalho, enfim, está a desenvolver-se significa, mas pensemos em duas coisas que têm muito pouco impacto financeiro para as câmaras. A primeira tem a ver com os mercados municipais. Em primeiro lugar, os mercados municipais. Os mercados municipais, eu não conheço Alcobaça, por isso estou à vontade para falar, digamos assim, do que conheço, não deste ou daquele sítio, mas a maior parte, uma grande parte, não é a maior parte, a grande parte dos mercados municipais são infraestruturas que têm custos de manutenção muito elevados, que têm um pessoal da Câmara que se preocupa com a logística das coisas, mas que verdadeiramente, em muitos sítios, essa preocupação fica exatamente apenas nesse ponto. Nunca é encarado este equipamento como uma oportunidade para promover a economia da proximidade, os produtos locais. E em muitas experiências que existem, porque já há muitas experiências no estrangeiro, nomeadamente, de mercados que são reconvertidos para criar, digamos assim, sem custos, ou grandes custos, nessa reconversão, aproveitando o que há, através da sua valorização, e que, digamos assim, e pela força que tem, digamos assim, a ação política dos municípios, no contacto dos cidadãos, nos arranjos dos espaços, e, portanto, em tudo isso, em termos das ações de marketing, proporcionar esses espaços condições privilegiadas, porque esses locais são locais privilegiados de troca da economia de mercado. Esse, efetivamente, é um dos aspectos mais importantes que as câmaras podem desenvolver. Em termos de infraestruturas já existentes e em termos de há muito, hoje em dia, desde
há muitos sítios que estão em estudo novas, digamos, iniciativas que têm a ver com aproveitamento de espaços, de promoção junto do turismo, iniciativas que as câmaras conseguem desencadear, insisto, com muito pouco dinheiro, mas com muita vontade e iniciativa nesses casos. Outros casos possíveis são, evidentemente, que existem noutros países. É tudo o que tem a ver com a contratação pública. E essa contratação pública, o que é contratação pública? Em alguns países, há iniciativas em que as cantinas, ou os hospitais, ou as grandes empresas, há formas de tentar, politicamente e por acordo com os grandes empresários, provavelmente, depende dos sítios, que uma parte dos alimentos, por exemplo, agrícolas, consumidos numa determinada universidade, num determinado organismo público, ofereça, digamos assim, uma restrição, a restrição que existe no caderno de encargos, colocá-la precisamente que os produtos sejam oriundos de uma proximidade qualquer que se pode definir. Existem experiências, é claro, como se diz, mas isso é discriminação. Não, pronto, pode dizer que pode ser por acordo, pode ser por valorização dos produtos locais, mas se pensarmos na quantidade, e até as próprias câmaras, às vezes têm cantinas ou têm outras coisas quaisquer, não é preciso, não se esqueçam que a Câmara de Lisboa tem, por exemplo, 10 mil pessoas a trabalhar. Não sei quantos quilos de batatas e de outras coisas são precisas por dia. Enfim, não comem lá todos, nem parte disso. Mas quero dizer, há nesta parte da contratação pública, evidentemente, por exemplo, uma oportunidade importante. E é claro que os municípios, nesse campo, teriam, com a ajuda de associações, de cooperativas, claro, tentando sempre que as coisas fossem benéficas para os dois lados da balança, promover este tipo de situações. Portanto, o que é que se pode dizer ainda 2 minutos? Já foi dito hoje várias vezes, estas economias locais, estes produtos locais, nestas reformas da PAC que falaram recentemente, em todo caso, enfim, muito menos conhecedor que as pessoas que falaram antes de mim, mas aquilo que se vai sabendo sobre quais são essas perspectivas e sobre trabalhos que a própria Comissão foi publicando, o que é certo é que estamos longe, ou por outros lados, estes produtos locais, com as crises alimentares que vão acontecendo recorrentemente na Europa, levam os consumidores a aproximarem-se de outro tipo de produtos que não o fazia anteriormente. E a própria Comissão acha que esse caminho, enfim, há vários comunicados da Comissão sobre isto, que são favoráveis precisamente ao crescimento da economia da proximidade. E por isso, nos tempos de crise que correm, caberá, para além de todos os outros agentes, mas especialmente aos municípios, porventura buscar soluções que possam, digamos, em diálogo com os principais representantes, neste caso da agricultura local, encontrar, digamos, algumas plataformas, alguns meios para levar um pouco mais longe todas estas iniciativas. Muito em resumo, portanto, estão aqui recenseados alguns apontamentos sobre este tipo de temática, mas é preciso saber que a agricultura, também foi dito várias vezes, representa hoje em dia, há um potencial da criação de vários milhares de postos de trabalho, mesmo a nível nacional, e, portanto, tudo isto que é desenvolvimento também se enquadra bem na perspectiva das ideias da Comissão Europeia, desenvolvimento sustentável e por aí fora, e, contudo, e a última coisa que procuro referir, em todo aquele esquema inicial que vos apresentei, digamos, sabemos qual é o papel da Comissão, sabemos o que é que as cooperativas fazem, sabemos o que é que os produtores vão fazendo, mas
há, digamos assim, um bocadinho, digamos, do sucesso disto tudo, passa também pela ação das câmaras municipais e essa ação, creio eu, tem que ser, digamos assim, falada com os responsáveis. Porventura, muitos estarão a fazer muito e bem, mas nem todos estarão a fazer tudo aquilo que podem, e há margem de progresso nessa matéria. Muito obrigado.